Olá, se você ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube, inscreva-se para receber todos os vídeos e novidades que nós disponibilizamos diariamente e acione aqui o sininho para que você seja avisado de quando ele já está disponível para você, ok? Como os programas do subconsciente são criados e as fases da criança durante a infância em aproximadamente até 7 anos de idade. Você sabe? Eu vim aqui para contar isso para você hoje. Toda criança ela tem uma mente inconsciente, operada pelos 5 sentidos físicos, e ela não tem uma consciência racional. Então, do 0 a 7 anos aproximadamente, completos, vive ali num período que se destaca, que eu posso dizer como um desenvolvimento inconsciente, e que ela não utiliza um raciocínio intelectual para aprender as coisas, né? Ela não pensa racionalmente. A criança, ela não sabe que se beber uma garrafa de água transparente, ela pode entrar em um coma alcoólico. Ela não sabe que se atravessar uma rua, ela está correndo risco de perder a própria vida. Ela simplesmente executa. É assim que funciona. Então, do nascimento até aproximadamente uns 3 anos de idade, ela vai ali se encaminhando a um primeiro momento de sua autopercepção, mas não muito consciente. Então, qualquer apelo, discursos, que a gente faz é ineficiente para a criança, para o universo infantil durante essa fase. Ela irá aprender tudo pela conquista natural, dos seus movimentos e através dos adultos como referência. Dos 2 anos e meio até uns 5 anos de idade, a criança vive numa consciência fantasiosa e imaginativa. Então ela deixa se levar, se guiar pelas emoções e não por uma consciência, e não por uma compreensão racional. Então, explicações, aviso, conselho não leva a nada durante essa idade. 2,5 até 5 anos. Então, o que a gente faz? A gente utiliza a imitação, o exemplo para ensinar a criança, e nessa fase a gente pode utilizar bastante a imaginação, porque a criança ela tem esse dom. E dos 5 aos 7 anos, a imaginação se cristaliza levemente em representações mentais das experiências vividas até ali no mundo. Então, ali tem um início dos primeiros passos de um raciocínio, e só então, em torno de 6 anos completos, então seu 7º ano de vida, é que nós podemos apelar para uma compreensão de ideias, de pensamentos sobre o mundo e o que são colocados pelos adultos nas crianças. E por que eu fiz essa explanação? Para explicar que do nascimento até os 7 anos de idade, tudo que nós vimos, ouvimos, sentimos, nós acreditamos como verdade. E isso virou programas dentro de nós. Tudo que vimos, ouvimos e sentimos está registrado de acordo com a percepção infantil da nossa criança. Então, a linguagem que está registrada no subconsciente é dos sentimentos e é das crenças. Então, imagina comigo, criança grande, vem comigo no raciocínio. Se 80% da nossa programação foi criada na infância antes dos 7 anos de idade e ficou registrado no subconsciente, e que essa mente é quem dirige a nossa vida em aproximadamente 95%, quem você pensa que comanda você? Quem dirige a sua vida?
Eu fiz um vídeo no YouTube que fala sobre os nossos comportamentos imaturos e como isso é reativo em nós quando nós acionamos a nossa criança reativa através de gatilhos, porque nós fazemos referência a acontecimentos que vivemos na infância. Assiste lá. Então, essa programação, agora voltando aqui comigo, essa programação criada na infância é quem comanda você. E fica a pergunta para nós respondermos. Será que é ou não é importante curarmos a criança interior? É ou não é importante limparmos os traumas da infância, as memórias de dor, as crenças limitantes, para curar essa criança reativa, raivosa, vingativa, com todos os seus sentimentos? Acolhê-la também, com todos esses seus sentimentos. Eu tenho certeza que você viveu momentos na sua infância semelhantes a esses que eu estou falando, em que você cometia algum erro e era chamado de estúpido, né, de burro, de fracote, qualquer outro termo depressivo, depreciativo, ou ainda de teimosa, respondona, preguiçosa, né, dorminhoca, lerda, lerdo, mal educado, porquinho, né? Criança grande, virou uma chave interna aí dentro de você agora? Pois é. Em mim já virou há algum tempo, quando eu percebi a importância que é a criança interior nas nossas vidas e no direcionamento da nossa vida adulta. Eu vou dar um exemplo clássico do que acontece com a gente em casa mesmo. Um exemplo, né? O casal decide limpar a casa. Então o marido diz assim para você, para mim, no caso, né? Você vai limpar o chão, você limpa o chão e a cozinha. Eu fico com o banheiro. Aí já vem logo aquele pensamento na cabecinha, né? Olha isso aí, viu? Ele tá mandando em você. Sabe aquela vozinha na cabeça que diz assim, ó: você não manda em mim? É a criança falando. É a criança reagindo. Só que ao invés da gente surtar, né? Responder com agressividade, que seria o comportamento reativo da criança, de falar assim na lata, né? De estar sendo esse comportamento, né? De a gente estar sendo nesse comportamento reativo e imaturo, como a criança seria, a gente muda a postura e o comportamento, porque estamos sendo conscientes naquele momento das coisas que estão sendo acionadas em nós. Estamos sendo conscientes do que está acontecendo conosco ali naquele momento, porque eu estou atenta a mim, estou identificando de onde vêm aquelas vozes, né? Cheia de sentimentos dolorosos, de crenças e de traumas. Então nessa hora entra uma conexão nossa e um diálogo interior com a nossa criança interior. A gente pode dizer para ela: ó, eu tô te ouvindo, eu te vejo, eu te escuto. E dizer para ela: olha, ninguém tá querendo mandar em você. Ninguém tá obrigando você a nada. Ele te ama, eu te amo, né? Profunda e completamente eu te amo. E ele já está avisado, né, que nós gostamos de decidir as coisas juntos. Então você não precisa se preocupar, minha criança. Tudo está sendo encaminhado de uma forma mais madura. Vem comigo. Eu acolho você, eu recebo você, eu amo você. Vamos crescer juntas. Então isso acalma e traz um acolhimento e um crescimento
e amadurecimento emocional para a nossa criança interior. Bom, quando essas oportunidades aparecem, eles são aprendizados, né? Esses gatilhos acionam em nós a nossa criança ferida. E o que isso significa? Várias coisas. Uma, a nossa criança interior está nos mostrando que existe feridas dentro dela e dizendo para nós que ela precisa ser vista, reconhecida, que ela quer ser cuidada, que ela precisa ser acolhida e amada. Então, nós podemos aproveitar essas oportunidades para reconhecer e decidir conscientemente o que fazer com aquilo. Isto é, tirar a criança interior deste lugar de dor, trazendo-a para um amadurecimento emocional e agindo conosco de forma consciente e madura, se comportando de forma consciente, equilibrada e madura. Por isso a importância dessa conexão do adulto com a nossa criança, pois traz as percepções mais profundas de nós mesmos, né? E compreensões mais intuitivas sobre a vida e que são mostradas para nós adultos pela criança interior. Então, é necessário que demos essa permissão de conexão, entregando-nos, né, a nossa cura, descobrindo-nos, conhecendo-nos verdadeiramente e libertarmos-nos desses velhos padrões e sejamos mais conectados conosco mesmo, mais conectados com a nossa criatividade, com a nossa espontaneidade, com a nossa criança interior, nos tornando mais felizes. E como é que isso ocorre na prática? Revendo, né, os conteúdos emocionais, o que nós estamos sentindo em cada acontecimento desse, as vozes que vêm, né, na nossa mente. E prestar atenção nesses gatilhos que estão sendo acionados, né, impulsivamente, reativamente. Nós podemos ser amorosos e compassivos conosco, com a nossa criança ferida e com a própria infância, que até o momento não foi superada totalmente. Podemos identificar as vozes que estão na nossa cabeça, de quem são? Quem é essa parte que está falando dentro da minha cabeça? São a minha mãe, o meu pai? É a voz da minha criança, né? Que padrões de pensamentos nós temos? Quais são as crenças limitantes que foram criadas? Os sentimentos, né, ali existente é de raiva, é de rancor, é de mágoa, é tristeza, é de vingança, né? E especialmente o comportamento, como nós vamos reagir diante daquilo, ou como nós vamos agir de forma madura e equilibrada, ou se nós vamos nos comportar da mesma forma de quando nós fomos rejeitados, abandonados, humilhados, né? Traídos, injustiçados, desprezados, desvalorizados, criticados, repreendidos, né? E não permitindo mais que a nossa criança interior ferida assuma o comando da nossa conduta e comportamento, nos transformando aí num adulto irracional e imaturo. Podemos também construir um diálogo mental com a nossa criança ferida, acolhendo-a, amando-a, mostrando a ela que não é mais o mesmo acontecimento doloroso que ela viveu lá na infância, que a situação agora ela é diferente e que hoje vocês duas, vocês dois, nós duas, podemos ser conscientes e equilibrados e nos posicionarmos de uma forma diferente, sendo harmônicos conosco.
entre nós. Podemos também trazer à consciência tudo que foi aprendizado para nós. O que nós aprendemos com aquela situação, com aquele conteúdo psicológico, emocional que aconteceu? Quais os sentimentos que aconteceram, né? Trazer para a consciência as emoções que causaram as dores na infância. Podemos também trazer à consciência o que nós ganhamos com aquele aprendizado, com esses conteúdos, sentimentos e emoções. O que aprendemos com a rejeição, com o abandono, com a humilhação, né? Com a traição, o desprezo, a injustiça, a desvalorização e a repressão que recebemos, né? E vamos então limpar esses traumas e memórias, liberando essas emoções e sentimentos, liberando as crenças limitantes que criamos e que estão no nosso subconsciente, comandando a nossa vida. Substituir por frases de afirmações, repetições, downloads de bons sentimentos. Podemos também fazer a substituição por imagens afáveis e dóceis, amorosas, né? Que sobreponham essas de natureza perturbadora. Podemos acolher a nossa criança ferida com seus sentimentos, nos integrando a ela com amor, reconhecimento e afeto. Durante o processo de cura, uma das coisas mais importantes é perdoar as pessoas envolvidas nos acontecimentos, nas situações, né? E perdoarmos a nós mesmos. E liberar essas pessoas, tirando então a nossa criança desse lugar de maturidade emocional, para que ela cresça, se alinhe e se integre conosco, né? Já adultos, para atingir esse amadurecimento. É importante que mantenhamos também a frequência das práticas curativas e terapias de autoconhecimento e assumirmos a responsabilidade sobre as nossas vidas. Por quê? Porque quem não assume as responsabilidades é a criança, que sempre culpa os outros, né? Coloca a culpa nas outras pessoas, no que fizeram a ela, na vida injusta que ela teve. Então, assumir a responsabilidade é assumir a responsabilidade pelo que eu penso, pelo que eu falo, pelo que eu sinto e pelo que eu escolho. A responsabilidade pelo poder que temos de criar a nossa realidade a partir disso. E a partir disso, então, de sermos responsáveis por tudo que nos acontece. Responsáveis que nós atraímos as situações que nós vivemos, porque tudo está no nosso campo energético, no nosso subconsciente, e isso está atraindo o que nós estamos vivendo, porque está no nosso campo energético, e consequentemente nós estamos criando essas nossas realidades. Por isso a importância de assumirmos a responsabilidade por tudo que nos acontece.